Boa noite a todos, faltam, deixa-me confirmar, 2 minutos. Começamos a sessão, o Filipe Neri já está na sala. Vamos só aguardar mais 2 ou 3 minutos antes de começarmos a sessão. Voltamos já ao contacto, só um segundo. Olá Filipe, estás bom? Muito obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. É um gosto. Ah. Neri, quanto tempo é que demoras? Meia hora, 40 minutos, aquilo que está mais ou menos perspectivado. Só para confirmar. Três minutos para começarmos.
Pronto, vamos começar. Boa noite a todos. Acima de tudo, obrigado pela vossa presença. Já estamos numa altura em que estamos um bocadinho cansados dos que estão a trabalhar, porque a maior parte das pessoas ainda não usou as suas férias. Portanto, é um gosto ter-vos nestas reuniões temáticas e encontramos a ter uma assistência bastante significativa. Agradecer às pessoas, aos colegas da África que estão a seguir-nos via Facebook, que em geral têm sempre alguma dificuldade em seguir-nos via Zoom. Portanto, agradecer também a sua participação sempre muito colaborativa nesta fase. Acima de tudo, agradecer ao professor Filipe Neri pela sua vontade e pela total disponibilidade em participar nestas iniciativas. Ele vai falar sobre a Cut on Chronic Liver Failure, é das pessoas provavelmente em Portugal que mais sabe sobre esta matéria, teve bastante tempo fora de Portugal a aprender esta área e, portanto, é sem dúvida nenhuma as pessoas mais bem conceituadas nesta área. Obrigado, Filipe Neri. Obrigado a todos. Neri, a palavra é tua. Muito obrigado, Dr. Aníbal, obrigado pelo convite e para falar sobre este tema. Meu nome é Filipe Neri, sou médico internista, subespecialista em doenças do fígado e faço parte do serviço de cuidados intensivos do Dr. Aníbal, trabalhando na unidade de cuidados intermédios, e sob o ponto de vista do ACLF, do Acute on Chronic Liver Failure, faço parte do atual Delphi Panel da ISO, na qual nós estamos a trabalhar nas próximas recomendações internacionais relativamente à abordagem do ACLF, recomendações essas, guidelines essas, que deverão estar terminadas eventualmente ainda no curso deste ano, eventualmente a ser publicadas no próximo, portanto vão estando atentos. Foi-me pedido então para falar sobre Acute on Chronic Liver Failure, um bocadinho sobre a abordagem global desta entidade, afinal sobre o que é que se trata, e sendo esta uma população heterogénea, sob o ponto de vista não só de médicos, das especialidades de médicos, mas também julgo que há colegas de enfermagem, eventualmente alunos que possam estar a assistir, significa que, naturalmente, vamos tentar, ou vou tentar adaptar a linguagem e forma de falar ao longo do tempo relativamente a esta entidade. Muito bem. Este slide é um slide que já o tenho feito e apresentado inúmeras vezes, mas eu acho que permite, de uma forma breve, sintetizar aquilo que é o espectro da doença do fígado, desde do vosso lado esquerdo o espectro da doença hepática aguda e do lado direito o espectro da doença hepática crónica. Isto é, nós podemos ter de facto um insulto a um fígado-são, um tóxico, por exemplo, paracetamol, uma amanita faloides, uma autoimunidade, e que vai induzir um incremento das enzimas hepáticas, que se eventualmente for superior a 5 vezes o limite superior normal, estamos a falar de uma hepatite aguda. Se eventualmente esta alteração da enzimologia hepática se associar também à disfunção hepatocelular, com o incremento do tempo de protrombina, com INR superior a 1,5 ou a existência de uma bilirrubina aumentada, falamos da lesão hepática aguda severa, e que no contínuo da doença, se eventualmente a isto se associar a encefalopatia hepática, estamos na presença da falência hepática aguda. E, portanto, isto é o espectro da doença hepática aguda, isto é, filiada, enxertada num fígado-são. Por outro lado, nós aquilo que podemos ter é este caminho que se encontra aqui do lado direito do slide, em que nós partimos também de um fígado-são e vamos induzir lesão. Essa lesão pode ser induzida pelo álcool, por vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, por doenças autoimunes do fígado, hepatite autoimune, colangite biliar primária, CEP, etc. E que, ao longo do tempo, enquanto existir inflamação, vai haver também uma progressão da fibrose, desde o F0, a inexistência de fibrose, até ao F4, ou seja, a constituição de cirrose. Depois existe um período que eu digo muitas vezes, que eu denomino do lua de mel, digamos assim, porque durante esta fase, que dura entre 10 a 15 anos, as pessoas podem estar perfeitamente a passear a sua cirrose, livres de sintomas, sem saber que a têm e continuam dessa forma a ter exatamente o mesmo precipitante, a consumir o mesmo álcool ou a não tratar a sua hepatite C ou a sua hepatite B. E muitas vezes é feito o diagnóstico nesta fase porque foram feitas umas análises, uma ecografia que mostrou dismorfia e que levou então à condução do workup etiológico e estratificação, estadiamento e tratamento em conformidade. E depois surge esta fase aqui, isto é,
Desenvolvido este período temporal, nós vamos ter então o designado primeiro episódio de descompensação da cirrose. E esta descompensação neste momento está muito bem definida, que pode surgir sob a forma de uma hemorragia digestiva alta, sobre a existência de ascite ou de uma descompensação hematoxítica, encefalopatia hepática e infecção bacteriana. E esta descompensação, quando associada a uma falência de órgão, então nós chamamos de ACLF, ou seja, de Acute on Chronic Liver Failure, ou de falência hepática aguda enxertada em crónica. Sob o ponto de vista de etiologias, são à partida diferentes, de uma versão da hepatite aguda ou de versão da ACLF, mas sobretudo, sob o ponto de vista de etiopatogenia, de fisiopatologia e inclusive de prognóstico e de conduta, são duas entidades completamente distintas, aquela que é de falência hepática aguda e de ACLF, e aquela que eu vou abordar é de facto o ACLF. Mas o que é que motiva um doente que é internado com um primeiro episódio de descompensação, a existência ou a evolução para disfunção de órgãos e, dessa forma, ACLF. E é isto que nós vamos agora burilar um bocadinho ao longo dos próximos minutos. Há cerca de 2 anos atrás, o Jornal Predica publicou no Journal of Hepatology o estudo PREDICT. O estudo PREDICT é um grande estudo multicêntrico internacional que juntou 48 centros de forma prospectiva e que incluiu mais de 1.000 doentes, à volta de perto de 1.300 doentes, e que encontrou um fenótipo diferente de doentes com descompensação da sua cirrose, portanto, uma cirrose descompensada, e que, de acordo com a previsibilidade de vir a desenvolver ACLF, ou de acordo com o tipo de complicação, foram identificados então 3 fenótipos diferentes de descompensação da cirrose. O primeiro grupo, designado grupo pré-ACLF, que são os doentes que vão acabar por desenvolver ACLF, que é esta curva aqui a verde, nos primeiros 90 dias após o internamento, e são doentes que estão mais inflamados, com maior contagem de leucócitos, monócitos, proteínas C reativas mais elevadas e que têm, de igual forma, uma maior probabilidade de morte. Por outro lado, existe um grupo, também grave, como uma cirrose descompensada, designada de instável, que são os doentes que vão também ter um nível de inflamação intermédio e que vão ter uma maior taxa de complicações associadas à sua cirrose depois de haver o episódio de descompensação. E estamos a falar dos doentes que desenvolvem ascite ou que agravam, dos doentes que têm um episódio de hemorragia digestiva depois do evento de descompensação. E temos, finalmente, um terceiro grupo de doentes, que é designado do grupo de doentes com cirrose descompensada estável, que tem um melhor prognóstico, tem uma menor taxa de complicações e uma menor mortalidade ao longo do ano. Ou seja, na prática, nós temos doentes que descompensam com os seus vários episódios e que podem vir desenvolver a ACLF, mas que o espectro de doentes que descompensam não é todo o mesmo. Pode ser então o tal grupo pré-ACLF mais grave, um grupo com a cirrose descompensada instável e o grupo com a cirrose estável. E de uma forma muito interessante, aquilo que também depois se foi ver foi quais é que eram os parâmetros biológicos que poderiam estar aqui incriminados, digamos assim, na maior ou menor probabilidade do doente com cirrose descompensada vir a desenvolver ACLF, um curso clínico da ACLF, ou seja, com disfunção de órgão, 90 dias após o diagnóstico da primeira descompensação. E o parâmetro biológico que surge aqui como maior discriminativo é claramente a creatinina. Isto é, doentes com creatininas mais elevadas, superiores a 1,3 mg por decilitro, são aqueles que têm logo uma maior probabilidade de vir a desenvolver descompensação de órgãos e, portanto, ACLF. E depois vai-se juntando neste fluxograma outros parâmetros bioquímicos, desde a bilirrubina, a idade, a albumina e a contagem de leucócitos, e dessa forma vamos podendo categorizar estes doentes de acordo com a gravidade e de acordo com a probabilidade de vir a desenvolver ACLF. Isto é extraordinariamente importante porque ao nós identificarmos quais é que são estes parâmetros, ao nós identificarmos quais é que são os precipitantes, nós podemos agir
sobre eles e, desta forma, evitar aquilo que nós estamos a prever que vai acontecer, isto é, evitar mais descompensação e a disfunção de órgãos. Reparem, por exemplo, que no espectro da maior gravidade temos um indivíduo que se apresenta com uma creatinina elevada, com uma bilirrubina superior a 5,5 e que temos uma taxa de descompensação bem elevada. Aliás, vocês podem ver que a verde são os que têm a menor taxa de descompensação e a azul, e quanto mais carregado depois for o azul, também tem mais probabilidade de descompensação. Mas quais é que são estes fatores precipitantes que conduzem então depois à disfunção de órgãos? Este estudo do jornal Trabica acaba por depois ter uma, digamos assim, uma subavaliação que resulta numa segunda publicação por este grupo, em 2021 também no Journal of Pathology, que é claramente agora dos jornais da patologia aquele que é mais conceituado e surge agora com o fator de impacto à volta de 30 deste ano, e que aquilo que são identificados são 4 precipitantes fundamentais. A existência de infecção bacteriana, que acontece na maior parte dos doentes, a esteatopatite alcoólica severa, a existência de hemorragia digestiva ou então ainda a encefalopatia tóxica. E curiosamente, quando nós agregamos, pelo menos 96% dos doentes têm ou infecção bacteriana ou esteatopatite alcoólica severa. Ou seja, a infecção aqui é um precipitante que conduz à disfunção de órgãos extraordinariamente importante e todos estes precipitantes têm que ser claramente avaliados. E reparem que a existência de uma infecção bacteriana provada de uma esteatopatite alcoólica severa vai conduzir mais vezes ao diagnóstico depois do ACLIF, com taxas de mortalidade que são depois sistematicamente a incrementar. De outra forma, aquilo que também é interessante e que parece um pouco lá para Alice, quanto mais precipitantes nós temos, maior é a expressão bioquímica da sua gravidade. Isto é, reparem que quando nós temos, por exemplo, a contagem de leucócitos é tanto maior quanto maior for o número de precipitantes, assim como é a contagem dos leucócitos, dos neutrófilos, dos monócitos, inclusive a da proteína C reativa. E, mais uma vez, eu reitero aqui a importância, porque quando nós identificamos o precipitante, nós podemos tratá-lo de forma adequada e, dessa forma, alterarmos o outcome. Reparem que, nomeadamente, quando nós temos o doente internado na nossa unidade, com este tipo de entidade, com uma cirrose descompensada, é peça fundamental nós sabemos o que é que conduziu à descompensação. E todos os doentes devem ter um despiste de forma sistemática de infecção, com cimento urinário, urocultura, hemoculturas, avaliação de caixas respiratórias, existência ou não de flebites, celulites associadas, enfim, se tiver ascite é mandatório sempre picar e avaliar se é peritonite bacteriana espontânea, isto porque realmente é dos fatores precipitantes aquele que mais vezes conduz depois à disfunção e à associação de disfunção de órgãos. E de outra forma também, os doentes que nós temos internados com esteatopatite alcoólica severa, que nós sabemos que muitas vezes também, pese o facto da imunoparésia que têm, também se apresentam como, por exemplo, leucócitos altos e PCR elevada, sem ter evidência de infecção bacteriana logo à partida, mas sabemos que são doentes que ainda por cima vão iniciar terapêutica com corticoide, à partida, a grande maioria deles, o que vai fazer com que eles possam estar um bocadinho mais propensos a vir a desenvolver infecções, nomeadamente infecções fúngicas no futuro, particularmente os doentes não respondentes. E a estes doentes que nós temos com esteatopatite alcoólica severa, por norma, a cada 48 horas, mesmo os doentes não terem qualquer expressão de infecção, nós devemos fazer um rastreio cético de forma sistemática. E isto é muito importante para nós nos anteciparmos ao dano do doente. E esta questão da elevação destes parâmetros inflamatórios que foram bem documentados de acordo com o número de precipitantes traduzidos por este estudo do Jornal Trabica em 2021, já foi claramente avaliado no primeiro estudo, que é o chamado estudo canónico, publicado pelo Richard Morin no Gastroenterology em 2013, que foi este grande estudo que de facto definiu aquilo que é o ACLF, e nós vamos falar sobre isto um bocadinho mais à frente, mas de forma importante aquilo que eu vos queria mostrar é que existe uma diferença muito grande, estatisticamente significativa, entre a contagem de leucócitos e a proteína C reativa, desde os doentes que não têm ACLF, que têm apenas cirrose descompensada,
para depois o ACLF grau 1, grau 2, grau 3. Isto é, à medida que se vão somando as disfunções, vai existindo também um incremento destes parâmetros inflamatórios. E isto é, de alguma forma, também expectável e facilmente justificável. Por um lado, estes doentes que têm expressões mais graves da sua doença, nomeadamente do incremento do número de disfunção de órgãos, são doentes que têm também mais hipertensão portal à partida, e nós sabemos que doentes com mais hipertensão portal têm maior translocação bacteriana. Isso está muito bem definido em acordo com, nomeadamente, a insuficiência hepatocelular. Há estudos que mostram claramente que à medida que nós vamos progredindo na gravidade em insuficiência hepatocelular, CHAD A, CHAD B, CHAD C, também vai progredindo e agravando a hipertensão portal e a translocação bacteriana, nomeadamente com passagem de LPS, do lipopolissacarídeo, para os gânglios do mesentério. Ora, tudo isto está imbricado no leito vascular esplêncnico, que acaba por derivar para a veia porta e diretamente para o fígado, e portanto este eixo intestino-fígado cada vez mais está a ser descrito como sendo também muito culprit, não só nas infecções e sobretudo na inflamação, como também na própria perpetuação da inflamação. E chegamos finalmente ao ACLF, portanto, identificamos doentes com cirrose compensada que estão em risco, ou desde os pré-ACLF, cirrose compensada nos dois tipos de espectros de fenótipo diferentes, sabemos quais é que são os princípios precipitantes e sabemos quais são os principais parâmetros bioquímicos que, ao avaliar, estamos a prever que venham a vir a desenvolver ACLF. E o ACLF não é mais do que, de facto, a existência de disfunção de órgãos associado a um episódio de descompensação hepática e ao qual está associado um incremento da mortalidade aos 28 dias. E tudo isto começa de uma forma, digamos assim, um pouco empírica, isto é, o consórcio que em 2013, liderado, conduzido pelo Richard Monroe, levou a cabo todos estes parâmetros que são tidos em acordo com o score que nós utilizamos no discriminativo do ACLF, para o categorizarmos de acordo com as funções. Tudo isto acaba por derivar, nomeadamente, do SOFA inicial, sendo que ele foi alterado em acordo com as especificidades do doente do fígado. E assim nós vamos dizer que o doente tem uma disfunção hepática quando tem uma hiperbilirrubinemia, mas de facto com uma bilirrubina que seja superior ou igual a 12. Ou seja, um doente que já nos afigura como muito grave, com uma bilirrubina à volta dos 10, por exemplo, que parece que é disfunção, não é. Isto é tradutor de disfunção apenas quando superior ou igual a 12. De igual forma, a disfunção renal é caracterizada quando temos uma creatinina superior ou igual a 2 ou que esteja a fazer uma terapia de substituição renal. A encefalopatia hepática é apenas disfunção quando superior a grau 3, ou seja, no SOFA, que é utilizada a escala de Coma de Glasgow, aqui foi naturalmente adaptada ao espectro, naturalmente, a alteração do estado de consciência do doente com cirrose. Por outro lado, temos também que a disfunção hematológica, aqui traduzida pela coagulopatia ou pela trombocitopenia muito grave, e depois temos a disfunção cardiocirculatória e ainda a disfunção respiratória. Ou seja, desta forma nós podemos categorizar cada disfunção, dizer a partir de que valores de alteração analítica nós temos a disfunção e, se tivermos um órgão envolvido, vamos designar da ACLF grau 1, se tivermos 2, ACLF grau 2, se tivermos 3 ou pelo menos 3, ACLF grau 3. Isto de uma forma mais ou menos simplista, já que nós depois podemos ter alguns pormenores que são fáceis de obter, nomeadamente com o cálculo de score através da internet, que está disponível a toda a gente, mas de uma forma importante também nós podemos identificar que à medida que nós vamos incrementando o número de disfunções, também vamos incrementando a probabilidade do doente estar morto aos 28 dias e aos 90 dias. Reparem que a mortalidade de um doente sem ACLF é relativamente baixa, mas um doente que tem um ACLF grau 3 tem uma taxa de mortalidade aos 90 dias que ronda os 80%.
Mas o ACLF é claramente uma síndrome muito dinâmica, isto é, nós temos doentes que entram sem ACLF, que depois têm um precipitante que não foi identificado, ou que não foi tratado, ou que foi a evolução natural da sua doença, e passa então um ACLF grau 3 e morre rapidamente. Temos doentes que entram com ACLF grau 1 e que depois evoluem para a inexistência da ACLF, ou que acabam por evoluir para a ACLF mais evoluído. Portanto, tudo isto tem de facto uma dinâmica importante e aqui importa o standard of care, aquilo que nós fazemos, é que isto extrapola claramente muito mais do que esta apresentação, que julgo que o objetivo não é dizer como é que nós vamos tratar o ACLF, porque ele depende claramente do tratamento do precipitante e depois de todos os outros problemas que surgem em paralelo. Mas que sabemos então que a morte aos 28 dias tem que ser elevada para nós estarmos a falar do ACLF. Em 2015, o Thierry Gusteau acaba por publicar este paper também muito interessante e que depois acaba por ser reproduzido, dizendo que mais importante do que a determinação ou o cálculo do ACLF no dia da admissão do doente, e ele é mais importante entre o terceiro e o sétimo dia, em particular o terceiro. E isto tem um impacto muito importante nas recomendações que estão neste momento em curso acerca do ACLF, e nomeadamente da abordagem destes doentes e do tipo de suporte que nós devemos fazer a estes doentes em ambiente de cuidados intermédios ou intensivos. Isto é, se aquilo que vai impactar no prognóstico é o cálculo do ACLF ao terceiro dia de internamento, então nós devemos suportar estes doentes pelo menos até às primeiras 72 horas. Então, nessa altura, se a disfunção continua a progredir, se não há reversão, se não há estabilidade, então aí nós poderemos sim assumir a situação e descalar medidas. Mas nós, não é pelo simples facto de que o doente entre na sala de emergência com ACLF grau 2, conduzido por uma esteatopatite alcoólica, que devemos desistir do doente, dizendo que é alcoólico, bebe, não temos mais nada a oferecer. Não, isto nós temos claramente que mudar a mentalidade, a nossa mentalidade, de nos conformarmos com isto, que realmente neste momento as coisas são diferentes do que eram há uns anos atrás, e fazer passar também esta mensagem aos nossos colegas que praticam medicina intensiva ou de emergência a nível das salas de emergência. E uma vez tendo nós um doente com ACLF grave, vislumbrando nós que provavelmente aquele doente não vai evoluir, a questão é se existe algum lugar para o doente ser abordado numa entidade, numa instituição que tenha a possibilidade de vir a fazer transplante de fígado. Desde pelo menos 2013, existem alguns estudos que vão sendo publicados, normalmente com um número de doentes relativamente reduzido, na tentativa de avaliar o benefício ou a inexistência de benefício em transplantar estes doentes. E são vários. Portanto, eu nomeio apenas aqui alguns, em que de facto a maior parte deles mostram benefício quando compara, nomeadamente este do Thierry Gusteau, em que acaba por comparar 388 doentes que tinham ACLF grau 2, 3 e com 35 doentes que tinham ACLF e que foram transplantados de forma precoce, e verificou que aqueles que foram transplantados de forma precoce tinham uma probabilidade de sobreviver aos 28 e aos 180 dias muito superior, 95% e 81%, face aos doentes que não foram transplantados e que tinham um ACLF emparelhado, portanto, com taxas de mortalidade que eram claramente muito superiores. E, portanto, o efeito do transplante, neste estudo Thierry e noutros, era claramente benéfico, sendo que estes outros dois estudos que eu vos apresento aqui mostram que não existe benefício no transplante, nomeadamente este do Levesque, publicado em 2016, nos doentes com ACLF grau 3, portanto com pelo menos 3 disfunções de órgão, e este publicado em 2011 não mostra benefício no transplante, em particular porque todos os doentes apresentavam suporte ventilatório, suporte vasopressor, e inclusive é uma taxa enorme de doentes sob suporte dialítico, terapêutica de substituição renal.
Ou seja, aquilo que deste quadro, desta tabela, nós podemos avaliar é que, de facto, existe aparentemente um benefício no transplante de doentes com ACLF e, eventualmente, existe uma subpopulação de doentes com ACLF que poderá não beneficiar, que são aqueles doentes muito graves, que eventualmente tenham muitas disfunções sem melhoria. Este estudo foi publicado ano passado também no Journal of Hepatology e é muito interessante porque, em primeiro lugar, é o maior estudo europeu conduzido até à data. Em segundo lugar, foi feito com um esforço conjunto de 8 países e 20 centros na Europa que transplantaram doentes com ACLF. Isto foi um trabalho conjunto da ELITA, que é a Agência Europeia de Transplante, e o consórcio do ACLF, portanto da ISA-UEF Clive Consortium. Foram 308 os doentes incluídos, e aquilo que nós podemos começar a verificar é que, quando nós listamos os doentes, nem todos os doentes vão chegar ao transplante. E os doentes que mais morrem são os doentes claramente mais graves. Isto é, são os doentes, esta curva a vermelho são os que têm o ACLF grau 3, são os doentes que têm mais disfunção, que morrem mais rapidamente, estando em lista. Okay? Portanto, doentes mais graves morrem mais. Depois, aquilo que nós podemos ver é que não existe consenso acerca dos doentes que são a transplantar. Verificamos que existem países onde não transplantam ACLF grau 1, por exemplo, como é aqui o caso, e que só transplantam doentes de facto mais graves. Existem países como, por exemplo, a França, que também transplanta predominantemente doentes mais graves, deixando-os grau 1 fora desta equação, apesar de transplantar alguns, e temos países como, por exemplo, a Espanha, que transplanta muito menos doentes graves e transplanta doentes de uma forma mais precoce ou doentes apenas com uma disfunção. Ou seja, existe ainda muita heterogeneidade a nível da Europa, dos vários centros de referência, sobre qual é que é a tipologia de doentes adequada a transplantar, porque cada centro, que em primeiro lugar não transplantam muitos doentes, mas sobretudo acabam por criar a sua própria experiência e naturalmente quando nós temos uma má experiência com um transplante de fígado, acabamos por não querer reproduzir e repicar essa má experiência ajusante. Eu recordo, por exemplo, que foi, salvo erro, em 2011, em que nós tivemos um doente que foi internado com uma esteatohepatite alcoólica severa, não respondedora à terapêutica com corticoides. Naquela altura começava-se a falar, de facto, da questão do transplante de fígado em doentes com esteatohepatite alcoólica severa não respondedora. Nós tínhamos alguns dados obtidos de forma precoce de um estudo que veio a ser publicado no final desse ano, em novembro, no New England, em que falava precisamente do benefício da sobrevida em doentes altamente seletivos, porque são menos de 2% dos doentes que têm esteatohepatite alcoólica severa e que são elegíveis para transplante de fígado, e nós consideramos que o doente que nós tínhamos, que já estava em ACLF, portanto já tinha disfunção de órgãos, era elegível para transplante. E era elegível porque era um senhor que era, salvo erro, era dono de um restaurante, socialmente bem incluído, família, portanto com uma ótima entourage familiar, portanto bom seio familiar, não havia conhecimento da existência de doença hepática prévia, não havia um perfil aditivo de consumo de álcool, isto é, o doente começava a beber, bebia ao almoço e bebia ao jantar para acompanhar os clientes no restaurante. Não fez nenhuma síndrome de abstinência durante o período de internamento e, inclusive, nos dias em que o restaurante estava fechado, o doente não bebia. Portanto, pareceu de facto, após reunião com toda a equipa, que seria um bom doente elegível para transplante. O facto é que ele foi transplantado, provavelmente numa fase muito adiantada da doença, com um MELD próximo dos 40, salvo erro de 39, e portanto provavelmente já estaríamos a falar da futilidade do transplante, e o doente faleceu após o transplante, em choque séptico, e depois aquilo que eventualmente poderá ter acontecido, e que nós devemos sempre fazer uma avaliação
dos passos que nós demos e do que é que fizemos bem e do que é que fizemos menos bem. E este doente, depois acabei por discutir com o Philippe Mathurin sobre o que é que poderia ter corrido menos bem, e o facto é que no estudo que eles acabam por publicar, eles têm 6 doentes que morrem dos transplantados, e inclusive eles tiveram para suspender o programa de transplante e o estudo, no início, quando viram que realmente estavam a ter uma taxa de mortalidade alta devido precisamente a choque séptico, e acabaram por identificar em, salvo erro, 5 dos 6 doentes, infecção por aspergillus. A partir desse momento, começaram a fazer profilaxia a todos os doentes que passaram a ser candidatos a transplante de fígado, quer com a terapêutica antibiótica, quer com a terapêutica antifúngica, e mudaram enormemente o seu espectro e, portanto, o prognóstico dos doentes. E estes dados, infelizmente, não foram publicados e eram realmente muito importantes, porque isto pode fazer modificar a conduta que nós temos estes doentes. Por isso é que, mais uma vez eu digo, que devemos, em doentes graves com cirrose compensada ou mesmo já em SLF, de uma forma rotineira, a cada 48, 72 horas, fazermos um despiste, um rastreio cético. Voltando a este nosso assunto, portanto, e resumindo, vemos que os doentes que estão em lista, quanto maior for o número de disfunções, mais graves são e mais vão morrer. Verificamos que existe muita heterogeneidade na Europa, nos centros que transplantam doentes com ACLF, acerca dos doentes que são propostos, e depois, de uma forma muito importante, uma vez transplantados os doentes, e isto eu queria de facto enfatizar, independentemente do grau de ACLF com que eles são transplantados, será 1, 2 ou 3, não existe, ao fim de um ano após o transplante, diferença estatisticamente significativa face à classificação da ACLF e a mortalidade. Na realidade, todos estes doentes têm um excelente outcome, com taxas de sobrevida ao ano que rondam os 80%, independentemente do score de ACLF à data do transplante. E depois a grande questão é: que doentes é que nós devemos então transplantar? Se mesmo os doentes com ACLF grau 3 podem ter um bom outcome semelhante àqueles que são transplantados com grau 1 e grau 2, então, por que não transplantar todos os doentes? A grande questão é a futilidade do tratamento. E o que é que nós designamos de futilidade de tratamento? São os doentes que vão morrer em menos de 3 meses após o transplante e que morrem, inclusive, dentro do hospital após o transplante. Isto nós não queremos, porque claramente nós estamos a desperdiçar um órgão que é um recurso fundamental da sociedade, num indivíduo que já não vai ter qualquer tipo de benefício nesse mesmo transplante. Thierry Gusteau, naquele paper que eu já referi, publicado em 2015, aquilo que ele documentou é que a avaliação da classificação da ACLF e entre o 3º e o 7º dia mostra que, se nós tivermos na presença de pelo menos 4 disfunções de órgão e tivermos um score CLIF-C-ACLF superior a 64, então a probabilidade aos 180 dias do doente estar vivo é de 0%, o que significa que estes doentes não devemos continuar o tratamento e não devemos transplantar. Isso é certo. E depois surgem então vários outros estudos que acabam, eu aquilo que vos apresento aqui é uma miscelânea, digamos assim, dos fatores que condicionam um pior prognóstico a estes doentes, e que nós devemos ponderar de forma individual se de facto o doente tem estes parâmetros e se estamos ou não na presença da possível futilidade. Tal como no estudo do TRI, a presença de mais 4 disfunções e de um CLIF-C ACLF superior a 64 é mau prognóstico, devemos continuar o tratamento. Doentes com idade avançada têm um pior outcome. Doentes com hiperlactacidemia e com SOF elevado, SAPS-2 elevado, elevação do MEL às 48 horas, doentes que já estão internados há muito tempo em cuidados intensivos, que tiveram uma infecção no último mês, se o receptor for mulher e o dador for homem, se tiver uma sepsis não controlada nas últimas 24 horas, nomeadamente com a necessidade de suporte vasopressor, se tiver uma disfunção respiratória grave, ou se tiver uma hemorragia digestiva alta ativa. Isto são tudo pontos que eu fui tirando dos principais papers que se relacionavam com pior prognóstico. Mas agora nós questionamos: são todos juntos, são em separado, como é que nós fazemos este tipo de avaliação?
E este último estudo que eu falei, que foi o estudo conjunto da ELITA e do consórcio do CLIF da ISO, que foi publicado ano passado, tenta também dar-nos esta resposta. E eles foram avaliar várias variáveis e foram avaliar quais delas em análise multivariada, ou seja, quando se juntam todas as variáveis no mesmo saco, quais é que eram aquelas que se correlacionavam com uma maior probabilidade do doente vir a morrer no pós-transplante. E foram 3 as variáveis que eles identificaram, que era a presença de uma infecção por um micro-organismo multiresistente antes do transplante de fígado, okay? A existência de lactacidemia no momento do transplante superior, lactados superiores a 4 mmol por litro, e doentes a fazer terapêutica de substituição renal. Ou seja, e estes doentes, de facto, são os doentes que vão ter um pior outcome, que vão ter uma maior taxa de mortalidade. Doentes com infecção ativa por um micro-organismo multiresistente, doentes com lactacidemia e doentes em terapêutica de substituição renal. E reparem se bem, se recordam, um estudo que eu vos mostrei que mostrava um pior outcome de doentes e que não havia benefício no transplante de doentes com ACLF, tinha 77% dos doentes em terapêutica de substituição renal. Okay? Portanto, vai em linha com estes achados. Assim, e para terminar, referir que o ACLF é uma entidade dinâmica que implica uma monitorização contínua, que implica uma equipa preparada e que saiba, de facto, antecipar a jogada, tal como no jogo de xadrez. Descrevi-vos 3 fenótipos distintos da descompensação aguda da cirrose, que são 3 fenótipos que eu acredito que são do desconhecimento da maior parte, de nós, mas que são importantes porque têm implicação no prognóstico, que é o prognóstico, o fenótipo pré-ACLF, cirrose descompensada instável e cirrose descompensada estável. Devemos reconhecer e atuar sobre quais é que são os preditores que vão influenciar os outcomes. Devemos sempre equacionar o transplante hepático nos doentes com ACLF. Temos ainda que determinar quais é que são os doentes que mais beneficiam do transplante de fígado, mas sabemos logo à partida que os doentes mais graves, traduzidos por lactacidemia elevada, traduzidos por suporte renal e que têm uma infecção por agente multiresistente, são aqueles que provavelmente vão beneficiar menos do transplante de fígado. E era sobre isto que vos queria falar. Estou disponível para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado, Fortuneri. Nós, em geral, não fazemos questões porque, para não prolongarmos muito o tempo de contacto com as pessoas, são depois acabamos sempre muito tarde. Obrigado por tudo, obrigado Mas a todos estou a dispor, pela participação e esperamos contar convosco futuramente. Muito obrigado a todos. Obrigado por tudo. Muito obrigado.